Olá pessoal, bom, vou falar sobre a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Eu sou Sérgio Aragaki, psicólogo, professor da Faculdade de Medicina da UFAL, também já fui consultor da Política Nacional de Humanização pelo Ministério da Saúde, fazendo apoio matricial aqui em Alagoas e membro da Frente de Formação e Pesquisa dessa política que então existia lá no Ministério da Saúde, certo? Bom, quando a gente fala sobre humanização no SUS, a primeira coisa que a gente tem que parar e pensar é o que é a humanização da saúde, então? Né? Percebam que tem sido chamado de humanização da saúde, por exemplo, as pessoas, os profissionais, né, as profissionais usarem crachá. Né? Quando alguém chega, a pessoa deve sorrir, oferecer ajuda. Né? Também tem sido chamado de humanização da saúde pintar as paredes com cores relaxantes, né, com cores chamadas, entendidas como terapêuticas, colocar plantas, né, em alguns espaços, desenhar, né, figuras de bichinhos, de animais, de plantas também em unidades pediátricas, comemorar datas festivas, seja de pessoas usuárias, seja de pessoas gestoras ou profissionais, né? Assim como dar brindes, né? Ou fazer concursos, mostras de talento. Né? Outra coisa que tem sido chamada de humanização da saúde é considerar que as pessoas devem ser bondosas, dizer que as pessoas têm que ser compreensivas, caridosas, né? Devem ter amorosidade, ou então ter empatia, ser empática, se colocar em lugar da outra pessoa. Né? Assim como humanização da saúde pode ser entendida como criar brinquedotecas, né, em algumas unidades de saúde, ou então a presença, né, da palhaçaria, né, dessas práticas aí. Então, tipo sorrisos de plantão, tipo doutores da alegria e tudo mais. Então percebam que estou apresentando aqui algumas desses sentidos de humanização da saúde, né? E aí levo vocês a interrogar, né? Não estou me opondo a nenhuma delas, vejam bem, né? Estou dizendo que elas existem, né? Mas acho que é importante a gente parar e pensar, né? Se essas ações são ações que colaboram na resolução dos problemas, né? Ou se são outras de outra ordem, né? Fico pensando, e a gente tem experiências aí no país, né, que mostram, por exemplo, a criação de brinquedotecas, mas sem a definição, né, de o que acontece, que horário que abre regularmente, né? Quem é a pessoa responsável por cuidar dessa brinquedoteca? E se o brinquedo suja, né? Quem é que vai limpar? Se quebra, como é que vai ser a reposição? Né? Tem visto muito essa exigência das pessoas serem amorosas, compreensivas, empáticas, mas trabalharem em locais onde o assédio é muito grande, onde as relações são muito autoritárias, né? E mesmo assim tem se essa exigência, né, de uma denominada humanização da saúde, certo? Então é para refletir a respeito disso. Então, a gente vê que o conceito de humanização ele é polissêmico, ou seja, tem vários sentidos. E isso que eu estou demarcando junto a vocês aqui é que esses diferentes sentidos eles orientam práticas diversas e as consequências, os resultados, por vezes, podem ser muito diferentes para quem usa esse serviço de saúde, para quem faz gestão e para quem trabalha na saúde. Bom, a proposta aqui é falar de humanização da saúde a partir da política de humanização, também chamada de PNH, também conhecida como Humaniza SUS. Tá? De início, vamos lembrar que essa política ela foi criada, foi lançada pelo Ministério em 2003,
Porém, antes disso, já havia alguns projetos, já havia algumas ações, já havia algumas leis que caminhavam aí, né, buscando a humanização das práticas, tá, da saúde. Agora, a política de humanização, ela foi então criada em 2003 e o objetivo dela foi reafirmar e fortalecer os princípios do SUS, né? Ela é uma política do SUS, né? E busca colaborar então para que o SUS se efetive, que aquilo que está no papel, né, de fato se torne prática, né? Infelizmente, no contexto atual, a política não existe mais no organograma do Ministério, né? Mas, apesar disso, a gente sabe que ela continua sendo coproduzida nos territórios do país. Bom, agora, falar de humanização para a PNH, a gente precisa entender que a humanização não é algo prescritivo, ou seja, não é algo que alguém ou um grupo decide, né, o que deve ser feito, como deve ser feito, e as demais pessoas devem se submeter, né? Mesmo que essas orientações, essas decisões, elas sejam embasadas cientificamente, né? Mas não é algo prescritivo, não é de cima para baixo. Também não é algo que se faz por meio de ações pontuais ou fragmentadas, tá? Não é assistencialismo, voluntarialismo, paternalismo ou tecnicismo. Tá? Não é também ficar falando, né, de humanização da saúde, o que as pessoas têm que fazer para que as práticas sejam humanizadas. Não é pegar o material, então, o rico material que foi produzido durante anos, né, pela política de humanização, e dizer que as pessoas têm que seguir aquilo, né, seguir o que está na cartilha, né, porque aquilo que é o correto, é aquilo que deve ser feito, né? Então não é isso, né? Porque isso a gente é como se fosse uma evangelização dessas pessoas, e não é isso que trata a política, né? Ela tem materiais riquíssimos, mas o modo de utilizá-los é o que faz a diferença. E a humanização para a PNH também não é um grupelho, ou seja, não é um grupo de pessoas, né, seja uma comissão, um grupo de trabalho, uma câmara técnica, seja lá o que for, né, não é um grupo fechado que para, pensa e decide o que deve ser feito, né? Tá? Então, é sempre uma coisa que inclui outras pessoas. É diferente, então, de um grupo, né, uma instância que se fecha e se autodenomina e tudo tem que passar por ela e tudo tem que ser aprovado e tudo é dela que parte, certo? A humanização proposta pela política de humanização, pela PNH, então, é o que? É um método de análise e mudança das práticas em saúde, né? Ela vai nos possibilitar lidar com os problemas, né? Os dissensos, as disputas, as dificuldades existentes na saúde, as faltas, né? Falta isso, falta aquilo. Veja, se vocês pegarem a pesquisa que foi feita junto a vocês, né, vocês falam de várias faltas, falta profissional, falta respeito, falta equipamentos, enfim, falta capacitação e daí em diante. Então, a humanização possibilita, né, esse enfrentamento, encarar esses problemas como desafios a serem superados, né? Então, uma coisa é a gente ficar falando de problemas, se queixando dos problemas. Outra coisa é a gente encará-los como desafios e nos engajarmos para que isso de fato se altere. Tá? Então, humanização é algo que se faz junto, né, com as outras pessoas e não sobre as outras pessoas, não para as outras pessoas, né, e não apesar delas, né, mas algo que se faz junto para a melhoria do cuidado em saúde. Isso, obviamente, vai trazer benefícios para todo mundo, né? Então, a gente vai acolher, valorizar e respeitar não somente a pessoa usuária e familiares, né? Ou não somente profissionais, né? A política de imunização ela não se faz para uma categoria específica, né?
mas ela acaba beneficiando todas as pessoas que trabalham ou que habitam aquele local de saúde, né? Então, também pessoas que estão na atenção, na gestão, né? E se houver estudantes, docentes, também essas pessoas, né? Então, humanização para a PNH, ela é intervenção, né? Ela é um processo de desnaturalização. O que é isso, né? É perceber que tem várias coisas que estão naturalizadas, que a gente nem enxerga, que a gente simplesmente faz, né? E são essas práticas, né, que produzem ou colaboram, né, para produzir o sofrimento, as dificuldades contra as quais a gente está se queixando, né, as quais a gente está sofrendo. Então, é deixar, né, de encarar isso como coisa normal, natural e é assim mesmo, né, e estranhar isso, né, e começar a retomar e falar, olha, mas isso pode ser diferente. Né? Então, esse é um processo de desnaturalização. Né? Então, humanização é sempre coprodução, não é algo que se faz sozinho. Então, a humanização da saúde, né, ela não propõe uma caça ao mal ser humano, né, ou nem busca quem são, onde está, né, e buscar exterminar a maldade no ser humano. Por quê? Porque a gente sabe que todo mundo tem seus bons e maus momentos, né? Todo mundo tem momentos em que as práticas são coerentes com o que deve ser, né? Tal como o SUS propõe, como a defesa dos direitos humanos propõe, como a vida, né? Que nós merecemos, né? Que a gente precisa viver, né? Cabe, né? Então a gente não busca nem santificar, nem demonizar ninguém, tá certo? Não é disso que se trata a política de humanização. Né? E as tais pessoas, então, que são ditas como desumanas. Ora, todo ser humano é, né, humano. Portanto, o que a gente precisa é perceber que essas práticas dessa pessoa, né, essas que a gente está condenando, essa que a gente gostaria que fosse diferente, elas podem ser o resultado de condições degradantes de trabalho e ou de vida, tá? Pensa assim, uma queixa que é, por exemplo, comum contra alguns trabalhadores, trabalhadoras da saúde, assim, mas fulano, né, é super grosso, estúpido. Sim, mas vamos pensar, quando essa pessoa chegou no centro de saúde, ela era assim? Não, né? Muitas vezes a pessoa foi recebendo vários nãos, foi sofrendo assédios, várias dificuldades por não ter condições de trabalho. Então ela vai se tornando amargurada, ela vai adoecendo, né? Então a gente precisa repensar isso, o modo de entender, o modo de lidar com essas situações, né? Então, contra, né, a denominada, né, meio que uma brincadeira, isso que a gente chama de uma síndrome de Gabriela. Né? Não sei se todo mundo conhece, mas tem a personagem, né, do Jorge Amado, Gabriela, né, do livro Gabriela Cabra e Canela. Tem uma música, né, que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, você sempre assim, Gabriela, né? Uma música belíssima, né? Mas aí a gente brinca assim que na verdade não dá para ser Gabriela, porque todo mundo se altera, né? A produção subjetiva ela vai se fazendo na medida em que a gente vive, né? Então ninguém é idêntico sempre, ninguém é sempre igual, né? Lida igual com tudo na vida, né? Agora, se a situação, se as relações não se alteram, então há essa repetição, né? Inclusive de como a pessoa se apresenta, de como ela lida com a vida, né? Como ela lida com as outras pessoas. Então há que se pensar nisso, há que se alterar isso, né? Então a gente está aqui contra o reducionismo, né? Então não é aquela pessoa, né? Mas é pensar o contexto, pensar a história, como é que isso foi sendo coproduzido, né? E como é que isso tem sido mantido, tá certo? Porque se é uma produção humana, né, ela pode ser alterada.
né? Então, a gente aí também está falando contra o fatalismo, né? Contra essa ideia de que não adianta fazer nada, a gente já fez de tudo, não tem jeito mesmo, né? Essa visão fatalista, né? Se é produção humana, há possibilidade de mudança. E a gente, como eu disse, não está buscando culpados, né? Não é a pessoa que é responsável, que é culpada, né? Mas, obviamente, quando a gente diz isso, a gente não está tirando responsabilidades, né? A gente está identificando que não há uma culpa, não há uma pessoa que merece ser punida, né? Perseguida, né? Porque o processo é muito mais complexo que isso. Então, é a busca dessa complexidade, né? De uma atuação mais ampliada que a gente busca. Aí, tem algumas perguntas úteis que nos ajudam a refletir e compor, então, as ações de intervenção com as outras pessoas, como eu já disse. Né? Não é intervir sobre as pessoas, mas com elas. Né? Parar e pensar, então, junto com essas pessoas, quais são as possibilidades e impossibilidades que estão interferindo na produção de saúde, né? Ou que estão produzindo adoecimentos. E aí, quais são as mudanças nas práticas que a gente precisa fazer, né? Que a gente ainda não fez, né? A gente fez algumas, mas que não deram certo ou não obtiveram o resultado esperado, né? Então, quais são essas mudanças e como a gente precisa fazê-las, né? E aí que a gente vai, então, como consequência, produzir outras histórias, né? Mudando, então, as maneiras de ser que a gente vai alcançar outros resultados, produzir outras histórias, outros relacionamentos, outros sujeitos, né? Então, retomando aí que a produção de subjetividade se faz em relação, né? A uma produção intersubjetiva, certo? Portanto, não se trata de humanizar o ser humano, mas lidar com e enfrentar relações de poder, de trabalho e de afeto que produzem práticas desumanizadas. Né? Então, a humanização da saúde para a PNH está focada nos processos de trabalho, em como a atenção, a gestão e eu diria também que o ensino tem sido produzidos em como a gente pode melhorar tudo isso. E aí a gente vai entender então que desumanização é tudo aquilo que não nos permite ser sujeito, protagonista, né? Ter autonomia, né? Então, os assujeitamentos, as submissões, né? Os calar a boca e obedecer, né? Sem a possibilidade de conversar, dialogar, é que está produzindo adoecimentos, né? Então, e super importante, né? Saber ou lembrar que tudo aquilo que é proposto pela política de humanização, né? Ele não foi a partir de um conjunto de pessoas iluminadas, de cientistas, pesquisadoras, né? Enfim, não foi um grupo que se fechou para planejar, decidir, escrever e dizer como é que deve ser feito. Né? Não foi assim que aconteceu e ainda não é assim que acontece. Né? O que aconteceu foi que pessoas, então, né, pessoas consultoras do Ministério da Saúde foram conhecendo, né, lugares onde existiam ou existem práticas que são do SUS, né, nos campos da atenção, da gestão, da formação, e que davam certo, né? Então, estavam produzindo coisas assim muito bem avaliadas, atingindo os objetivos, atingindo, né, as metas e trazendo benefícios, satisfação para todo mundo. Então foi aí, conhecendo essas experiências, aí sim teorizando, aí sim escrevendo e compartilhando, né, que a gente tem esses materiais belíssimos, tá certo? Então por isso que a gente diz, a humanização proposta pela PNH, ela parte e aposta num SUS que dá certo, em experiências concretas, tá? Então não é uma teoria linda, né? Mas são coisas
que foram recolhidas por meio de práticas, né? A partir das práticas que foram sendo produzidas esses materiais, essas propostas da PNH. Bom, se a política de humanização é um método, né, é uma maneira de alterar, então, as relações, né, os modos de produzir saúde e alcançar os objetivos que a gente deseja, né, que estão lá inscritas no SUS, né, então a gente precisa de um método, né, forte, e isso, né, é o fundamental, então, trazido pela política de humanização, que é o que? O chamado método da tríplice inclusão. E aí, nessa tríplice inclusão, a gente precisa incluir quem? Todas as pessoas que a gente conseguir incluir. Então, pessoas usuárias, pessoas trabalhadoras, pessoas gestoras, né? Se houver no local também estudantes, né? Docentes. E para isso, o proposto é construir rodas, né? Outra inclusão, né, é a inclusão dos grupos e dos coletivos, tá? E para isso a gente constrói redes, né? Por fim, fundamental, né, a inclusão da perturbação. Que perturbação é essa, né? Pensa assim, quando a gente inclui mais, quando a gente conversa, né, com mais de uma pessoa, né, sempre vai haver dissensos, sempre vai haver coisas com que a gente concorda e coisas com as quais a gente discorda. E a gente aprendeu desde pequenininho assim, não entra em discordância, isso é feio, não vai levar em lugar nenhum, né? Só vai trazer mais problema. Só que quando a gente faz isso, perceba, a gente acaba fortalecendo, né, a permanência, né, ou então o acirramento desses problemas, né? Então, por isso que a PNH ela vai propor que a gente inclua, que a gente traga essas diferenças. Para quê? Para a gente fazer uma gestão desses conflitos, né? Para a gente botar essas diferenças para dialogar, né? E elas serão nossos analisadores sociais. Então, eles possibilitam com que a gente entenda diferentes posicionamentos, diferentes sentimentos, né? E para poder alterar, então, essas práticas, tá? Bom, voltando um pouco, então, no método, a gente vai incluir, então, todos os sujeitos, né? Que é isso que eu já disse um pouquinho, que são todos os profissionais que estão ali naquele local, mesmo que não componham a equipe regularmente ou oficialmente, né? Mas que estão ali, né? Inclusive, a gente pode discutir, e é importante, né, num local onde há diferentes tipos de contratação, né, diferentes tipos de vínculo, né, algo que precisa ser dialogado. Né, e veja, a gente não vai resolver todos os problemas, pelo menos a gente vai conseguir ouvir, se aproximar e buscar soluções coletivas, né, que não são e que afetam a todo mundo, sabe? Então a gente precisa incluir pessoas que trabalham na atenção, na gestão, na vigilância, na higienização, enfim, todo mundo que a gente conseguir incluir. Né? Também precisa incluir as pessoas que são usuárias, né? Assim como estudantes e docentes se houverem, né, naquele espaço, tá? De saúde. E aí o proposto é a roda, né? A roda como um método de inclusão. Né? Então, a roda ela vai gerar uma comunicação entre as diferentes culturas e níveis de poder, sendo capaz de enfrentar de modo mais efetivo as contradições e a transformação da realidade. Né? A roda enquanto um espaço que democratiza as relações, permite o planejamento compartilhado e a corresponsabilidade pelas ações e pelos resultados. Tá? Tem que lembrar que a gente está, então, né, num hospital universitário, ou seja, é um espaço de ensino, de formação, e não é só de estudante, né, é também de profissionais, né, inclusive de profissionais que estão aí
trabalhando, né? Porque o ensino ele se dá nas relações, né? Não é só em momentos formais, né? Não é só em momentos, então, de cursos, mas é na prática, no trabalho em saúde, a gente vai aprendendo junto com as outras pessoas, né? E a gente também vai aprendendo como fazer gestão, né, de tudo isso. Então, é um espaço de excelência para o ensino, para a aprendizagem. Então, por isso, é fundamental instituir e fortalecer então, esses momentos e esses espaços de formação. Né? Para quê? Para a gente analisar e alterar as práticas, tanto de ensino, quanto de cuidado, quanto de gestão. Né? E aí temos, por exemplo, a ferramenta, né? Temos algumas ferramentas e uma delas é a própria pesquisa, né? E outras pesquisas que podem ser feitas. Ok? Bom, outra inclusão, como eu já disse, é a inclusão de grupos e de coletivos. E aí a gente vai incluir quem? Fundamental, incluir familiar. Né? A gente se queixa muito que familiar, né? Há uma prática, né, muito comum de se queixar que familiar atrapalha, fica vigiando, etc. Nunca está lá. Mas aí quando a gente está alta, a gente quer que familiar venha, que se interesse, que saiba de tudo, que se responsabilize. Mas veja como a gente ajuda, pode ajudar a coproduzir, então, esse desinteresse, essa dificuldade com cuidado da pessoa que está tendo alta e daí em diante. Então, olha só como é importante a gente considerar incluir familiares, né? Assim como outros setores e unidades do hospital, né? Assim como gerências e outras instâncias decisórias ou não, né? E mesmo outros locais ou instituições, por exemplo, Centro de Referência e Assistência Social, curso de medicina, outras maternidades, movimentos sociais, etc. Obviamente, quando a gente fala dessa inclusão, tanto dos sujeitos quanto de grupos e de coletivos, a gente não está falando que é todo mundo em todos os momentos, em todos os contextos, né? Tem a ver, obviamente, com qual é o problema, né? Que desafio, então, a gente está encarando e com quem que a gente precisa contar para que aquilo seja alterado, seja analisado junto com a gente, né? Seja ampliado o escopo de entendimento, o aprofundamento, né? E uma análise que contemple, então, diferentes perspectivas, diferentes responsabilidades, tá certo? E é isso, então, que vai nos permitir tecer, né? Isso que nos possibilita tecer e fortalecer redes, tanto internas quanto externas, à unidade e ao próprio hospital universitário. Ok? E, como eu disse, né, a gente vai incluir também os chamados analisadores sociais, né? É isso, a gente precisa de uma escuta, um acolhimento às diferenças, né? Então não é negá-las, não é tapar os ouvidos, não é colocar essas diferenças debaixo do tapete, né? Que seriam maneiras de perpetuá-las ou até fortalecê-las ou acirrar os conflitos, né? Mas é escutar e acolher essas diferenças, né? Que é um processo bastante difícil, complexo, mas necessário, porque é assim que a gente vai conseguir alterar, né, essa produção de sofrimento, né, esse não alcance de metas, objetivos, enfim. Né? Então, é incluir esses diferentes pontos de vista, sentimentos, conhecimentos, necessidades e propostas. Então, para isso a gente tem que ressignificar o que a gente tem entendido então como incômodo, como agressão, como disputa, né? Não encarar essas diferenças como isso e não exercitar enquanto isso, né? Enquanto disputa, enquanto domínio, né? Então a gente vai ampliar e aprofundar juntos os motivos de assim entendermos, né, essas coisas como se fossem disputa e tudo mais, incômodo, né? Alterar esses sentidos. E se for o caso, tentar ampliar e entender por que determinada pessoa age assim, ou lida assim, se sente assim. Né? É um trabalho, então, junto. Percebe? E a busca, então, é da gente conversar.
né? Não é um monólogo, né? Não é alguém que sabe e vai dizer o que deve ser feito, como eu disse, né? Então, é um diálogo que acontece de forma não hierarquizada. Então, não é porque a pessoa tem título de doutor, então, que ela está com toda a razão, né? Não é porque ela é chefe que ela que deve falar e o resto deve baixar a cabeça e obedecer, né? Aquele ditadinho, fala quem pode, obedece quem tem juízo, não cabe se a gente está procurando, né, exercitar, produzir a humanização da saúde. Né? Então, não é quem fala quem sabe, se cala quem se supõe que não sabe. Né? Vamos lembrar aqui da importância, por exemplo, do que nos traz Paulo Freire. Né? Enfim. Sempre lembrar que há essas diferenças, né? Elas fazem parte. Por quê? Porque todo mundo está ali engajado e quer melhoria. Só que as pessoas têm trajetórias diferentes, têm compreensões diferentes, né? Têm desejos e necessidades que a gente precisa compatibilizar, então, para diminuir esses conflitos, diminuir essas sabotagens que a gente sabe que existem, né? E aí ajudar, então, para que haja um trabalho que seja mais alinhado entre as diferentes pessoas que compõem esse processo, né? Seja quem trabalha, seja quem faz gestão, seja quem é usuário e daí em diante, tá? Então, com isso, a gente vai diminuir a baixa comunicação, né? A baixa comunicação é uma reclamação muito constante, talvez seja a que mais as pessoas falam, né? Os problemas na comunicação, né? A comunicação autoritária, a exclusão, a falta de informações. Então, fazendo isso, a gente vai aumentar o grau de comunicação, vai melhorar isso, né? Vai diminuir interpretações errôneas, né? E aí a gente vai produzindo, coproduzindo um comum, algo em que todo mundo se reconhece um pouco, né? Que não é só uma ideia, uma proposta de uma única pessoa, mas algo em que todo mundo vai se reconhecendo e vai ajudando, então, a sustentar. A humanização, então, é algo que nos convida a reconhecer que a vida é uma produção histórica e contextual. Então, a gente tem que ir recuperando essa dimensão do pensar, do compartilhar, do planejar, do avaliar junto, né? Então, essa dissociação, né, entre quem pensa e quem faz, ela precisa ser combatida, porque ela tem trazido muitos prejuízos, muitos problemas para a gente no campo da saúde. Lembrar que a gente, então, é ser humano, a gente não é máquina. Portanto, sentir, pensar, propor, reafirma a nossa humanidade. Né? A gente não deveria ser que meramente faz, reproduz mecanicamente os procedimentos, né? As ordens. Né? Então, se rebelar também é um ato humano, e se rebelar não necessariamente é algo negativo, né? Não necessariamente, né? Porque muitas vezes está propondo mudanças desejáveis e necessárias. Então, por isso que a gente precisa escutar. Né? A gente tem uma ilusão de que as coisas estão prontas. Né? Então, é assim que se faz, é assim que aprendi, é assim que eu fiz com a outra pessoa e deu certo. Só que deu certo naquele contexto, naquele momento, com aquela pessoa, mas hoje pode ser diferente. Né? Então, como seres humanos, né, como seres históricos e sociais, a gente precisa considerar então essas especificidades, as singularidades, o contexto. E isso a gente faz como? Conversando, né? Se abrindo para a diferença. A ciência, né, então, não é dogma. Né? Ela se questiona e se transforma diante das necessidades e possibilidades existentes. Portanto, nossas ações não devem ser repetitivas, automáticas. Né? Então, essa história de colocar e sobrepor então, o saber científico, né, como se ele fosse um dogma, desconsiderando o contexto local, o momento e com quem, né, isso não é praticar ciência, tá certo? Obviamente, também a gente não deve nortear nossas práticas em crenças pessoais, né, crenças religiosas, né, porque muitas vezes são elas que vão
produzir violência, né? Misoginia, preconceito, estigmas, né? Violência obstétrica e daí em diante, certo? E, obviamente, a gente precisa respeitar, incluir saberes ancestrais e saberes populares, né? Vamos lembrar da importância de tudo isso e também, hoje em dia, né, a própria OMS vem defendendo e dizendo da importância da gente considerar, respeitar e incluir todos esses saberes em diálogo, né, e na produção de saúde. Bom, dito isso, né, e considero, ressalto aqui que o método é o que faz a diferença, né, o método é que vai coproduzir humanização da saúde, vou trazer aqui quais são os princípios, então, da PNH, né, que são esses 3 aí. A indissociabilidade entre atenção e gestão, né, que também, em alguns momentos, a gente traz uma outra abordagem, que é a indissociabilidade entre clínica e política, entre produção de sujeitos e de subjetividades e produção de saúde, né? Mas vamos ficar aqui hoje com a indissociabilidade entre ação e gestão, a transversalidade e a defesa e fortalecimento do protagonismo e autonomia dos sujeitos, dos grupos e dos coletivos, tá certo? Bom, o princípio da transversalidade, então, é essa ampliação e aumento da capacidade de comunicação, produzindo relações de saber e de poder mais laterais, menos autoritárias, né? É aquela história das pessoas ou enxergarem, olharem nos olhos das outras pessoas, né? Horizontalmente, né? Lateralmente, e não de cima a baixo, nem de baixo para cima, né? Então, uma mudança nas relações de saber e poder. Tá? Outro princípio é o fortalecimento do protagonismo e da autonomia dos sujeitos e dos coletivos, certo? E lembrando que protagonismo é a ideia de que a ação, a interlocução e a atitude dos sujeitos ocupam um lugar central nos acontecimentos. Isso é o protagonismo, né? Por sua vez, a autonomia é a capacidade de construir regras de funcionamento para si e para o coletivo. Tá? Agora, super importante, uma coisa que eu sempre ressalto: protagonismo e autonomia não são similares e não devem ser confundidos com um individualismo, né? Não é, portanto, fazer a sua parte, né? Uma coisa que a gente sempre ouve falar muito atualmente, né? Ah, tem que fazer a sua parte. Sim, mas não é fazer a sua parte independente das outras pessoas, né? É necessário, então, uma escuta qualificada, um diálogo, uma negociação do projeto. Então, como eu disse, é a produção de um comum, né? Então, não é um individualismo, não é eu vou lá e faço, né? E fiz minha parte, e aí eu digo que eu sou bom, e você é ruim, você é culpado, por isso que a coisa não funciona, percebe? Então, essa mentalidade está incrustada na nossa sociedade, né? Precisa também ser questionada, ser combatida. Ela não tem absolutamente nada a ver, né, com o que desejamos enquanto humanização da saúde. Por fim, o outro princípio da PNH é a indissociabilidade entre práticas de gestão e práticas de atenção na saúde. Tá? Lembrar, então, que toda pessoa que trabalha na saúde, ao realizar seu trabalho, independente de que setor, departamento, unidade, nível, função e ou formação, produz saúde, né, a atenção. E também ela faz gestão do seu próprio trabalho, né? Ela decide como, quando, de que maneira, muitas vezes ela vai atender, né? Não é algo que é sempre determinado de cima a baixo, né? Ela tem a possibilidade de transformação e decisão em muitas dessas coisas. Agora, é fundamental lembrar também que toda pessoa usuária e familiares também produzem saúde ativamente, também fazem gestão, né, da própria saúde, de si e das outras pessoas. Né? Decide se vai fazer o tratamento, que horário que seria melhor para ela, ela vai adaptando, né, as orientações, os combinados, né, diante
da vida, né? Diante das suas possibilidades, tá certo? Então, é isso, né? E quando a gente fala, né, dessa indissociabilidade entre atenção e gestão e mostra que a gestão também é feita por todas as pessoas, né, a gente não está negando as especificidades de cada trabalho, de cada profissão, a gente não está negando a importância da função de quem é responsável pelo cargo de gestão, né? Então, gestoras, gestores, importantíssimos para a gente, mas não é mais aquela gestão que pensa sozinha, decide e ordena, né? Por quê? Porque a gente vai reconhecendo que há vários níveis de gestão e todo mundo faz gestão de certa maneira, certo? Então, isso vai fazer a gente questionar a cisão entre quem pensa e quem executa, porque todo mundo é capaz de pensar, planejar e executar. Isso é parte do ser humano, tá certo? Ora, a gente também precisa lembrar que todo o processo de gestão, todo mundo que está ali no cargo, né, de gestão, ao fazer gestão, vai produzindo, né, e vai ajudando a restringir também determinadas possibilidades de se fazer atenção em saúde. Então, quando a gente determina, né, no cargo de gestão quem é que está fazendo saúde, como faz, com quem faz, a gente está coproduzindo modos de cuidado. Ok? Então, isso tudo diz da indissociabilidade entre atenção e gestão. Ok? Bom, enfim. E aí, por fim, eu vou citar, mas não vou trabalhar aqui, né? Porque aqui é só uma introdução geral à política, né? Há a possibilidade depois, né, e a necessidade de um aprofundamento de tudo isso, mas coloquei algumas das diretrizes propostas pela política e alguns dos dispositivos relacionados, né? Então, o acolhimento é uma diretriz com o dispositivo classificação de risco, né? A clínica ampliada como diretriz tem os dispositivos equipe de referência transdisciplinar, profissional de referência, projeto terapêutico singular, projeto de saúde coletiva, apoio matricial, né? Na diretriz de gestão participativa e cogestão, a gente tem as rodas de conversa, né? O grupo de trabalho de humanização, colegiados diversos de gestão, contratos de gestão, né? No âmbito da valorização do trabalho, de quem trabalha na saúde, a gente tem, por exemplo, os dispositivos Programa de Formação em Saúde e Trabalho, a Comunidade Ampliada de Pesquisa, né? E na diretriz Direitos das Pessoas que usam o serviço de saúde, a gente tem, por exemplo, né, usa como dispositivo a Carta de Direitos, né, dos usuários do SUS. A gente cria e fortalece ouvidorias, né, pesquisas de satisfação. Enfim, são só umas pinceladas de algumas das diretrizes e alguns dos dispositivos, já alertando, né, que já foram criados no nosso país várias delas, mas que, apesar de serem ditas como alinhadas à política de humanização, a gente vê que não é bem isso que tem acontecido, né? Por exemplo, a gente tem visto muitos locais que estão fazendo classificação de risco, mas que de fato não há um exercício tal como deveria, né? Às vezes a classificação é mais para excluir do que para incluir, né? É uma classificação que não é dialogada e pactuada para dentro do serviço, né? Onde usuários acabam não entendendo direito o que é aquilo, né? Então, acaba se tornando aquilo que eu disse, né, como algo pontual, né, algo que de fato não é aquilo que a gente propõe enquanto política de humanização, né? Assim como a produção, por exemplo, de alguns projetos terapêuticos singulares que não incluem o usuário na sua constituição, né, na feitura dos diagnósticos e das próprias propostas de cuidado, né, onde são só os profissionais que decidem e depois chamam o usuário e familiar para dizer o que eles têm que fazer. Então percebam que isso não tem a ver com o que propõe a política de humanização, certo? Mas essa é uma conversa muito mais longa, né, demorada, que merece ser aprofundada e que a gente de fato não vai fazer aqui. Bom, sintetizando, então,
produzindo humanização da saúde? Então, é por meio da implantação, implementação de dispositivos, né, propostos pela política, né, e esses dispositivos são alinhados a pelo menos uma diretriz, né, mas sempre com o uso do método da tríplice inclusão. Né? É assim que a gente vai, então, caminhando e efetivando os princípios da PNH e, consequentemente, coproduzindo o SUS que a gente necessita e deseja. Então, são práticas de atenção, de gestão e de formação que são humanizadas. Né? A ideia, então, que é assim, como é que a gente faz humanização da saúde? É a partir da realidade de um local de saúde, um setor, uma unidade, né, tal como a maternidade, então, do HU, né, a gente vai conhecer os problemas, vai entendê-los, então, como desafios a serem superados. Esses problemas deixam de ser problemas, a gente deixa de se queixar, né? As rodas, as nossas conversas, elas não são só para desabafo, não são para reclamar e depois voltar, né, para o espaço e reproduzir aquilo que estava sendo feito. Né? Então, são espaços de problematização, planejamento e execução, né, estratégia, criação de estratégias para superar esses problemas, né, por meio de planos ou projetos de intervenção, certo? Sempre criados coletivamente. Né? Não é só pela gestão, não é só pelas pessoas que trabalham, mas é também das outras pessoas que fazem parte daquele problema, né? Que estão vivenciando aquele problema. Né? Bom, e aí uma coisa que acho que é importante ressaltar, né? A gente propõe a criação, estabelecimento e fortalecimento de rodas, mas a gente sabe que em alguns momentos, em alguns contextos, isso é muito difícil, né? Mas isso não nega a importância da criação, porque lembra, a gente está num espaço que é de ensino, né? E faz parte, então, inclusive como ser humano, como eu ressaltei, a gente parar e refletir, não é só reproduzir mecanicamente. Mas, obviamente, não dá para deixar isso só em momentos em que a gente para, né? E possibilita que haja essa reflexão, né? Sempre lembrando que esses momentos para reflexão de roda, eles são trabalho também, então devem ser consideradas na carga horária. Não são um momento à parte que as pessoas devem ir, são obrigadas a ir. Então há que se pensar e negociar também, né? Como é que essa pessoa que não vai estar atendendo, por exemplo, mas vai estar trabalhando, refletindo, né? Ajudando no planejamento e na mudança, como é que isso entra dentro da carga horária, né? Como é que isso é considerado e valorizado, porque é trabalho, né? Tão árduo, tão importante quanto atender. Né? Refletir, pensar, planejar, monitorar, tá certo? Agora, como eu disse, não é só esse momento de parada, né? Mas também uma mudança nas práticas cotidianas. Então, nas conversas que a gente tem no dia a dia com as pessoas, é uma mudança na nossa postura, né? De ser menos autoritário, de reproduzir menos mecanicamente alguns pensamentos, algumas ações, alguns sentimentos e tentar ampliar o grau de escopo, né? Alterar, lembra, é mudança, né, das práticas. E as pessoas muitas vezes me falam assim, Sérgio, mas é muito difícil, né, alterar tudo isso, né? A gente vive num contexto em que as coisas acontecem, tem que ser muito rápido, etc. Sim, mas vejam, é difícil alterar, né? Mas vejam, do jeito que tá bom? Não tá, né? Então, isso é um motivo a mais que faz com que a gente repense e possa mudar. Né? Vamos alterar as práticas para a gente ter resultados diferentes, então. Ok? Então, promover humanização nos locais de trabalho é aprimorar a capacidade de compreender e analisar esse trabalho de forma a fazer circular a palavra, criando espaços para debates coletivos sobre os problemas, né? Coloquei ali entre aspas, porque eles são os nossos desafios, então, possibilitando a sua resolução de maneira democrática e corresponsável.
Veja que a responsabilização ela é consequência, né? Não é uma exigência a priori, não é algo que a gente dá, né? Que a gente exige da outra pessoa, mas ela vai se coproduzindo na maneira que a gente utiliza o método. Tá? E aí a gente vai produzindo o sujeito, saúde, e vai produzindo outras formas de subjetivação, outras maneiras de se trabalhar, de sentir, né? De se engajar. Ok? Daí, enfim, concluindo, eu faria para vocês como uma possibilidade, né, de humanização do espaço onde vocês estão, né, trabalhando, vivendo, habitando, né, que vocês pudessem pensar na possibilidade de fazer oficinas, né? Para quê? Justamente para analisar, né? E criar possibilidades de mudança daquilo que incomoda, daquilo que não está bom, né? Daquilo que é necessário alterar. Com quem? Né? Já disse, com todas as pessoas participantes do processo de produção de saúde nessa unidade. Né? Um material base, você já tem um material muito interessante que foi produzido na pesquisa que foi realizada junto com vocês. Né? Qual é o objetivo, então? Uma coprodução de um plano de intervenção para a resolução dos problemas identificados, utilizando, obviamente, o método da tríplice inclusão, com metas a curto, médio e longo prazo. Lembra que problemas grandes, complexos, difíceis, eles estão há muito tempo sendo produzidos e sendo sustentados e sendo fortalecidos, né? Então, a gente às vezes não vai conseguir alterar tudo, né? Mas algumas coisas a gente tem que começar hoje para poder alterar lá na frente. Então, é por isso que a gente tem que pensar metas a curto, a médio e longo prazo, né? Às vezes não é todo mundo que pode ou quer participar, né? Então, isso faz parte, isso é um desafio. Como é que a gente vai alcançar, né? Determinada pessoa, determinada gestora, determinado trabalhador, determinada usuária, enfim, né? Faz parte do nosso desafio. E aí pensar dentro desse plano, né, quem são as pessoas responsáveis por coordenar, por puxar, né? E não é por pensar e fazer ou ordenar, né? Mas coordenar esse projeto, ajudar no monitoramento dessas ações, né? E aí pensar também critérios e momentos para avaliar, que sejam, né, não sejam só no final, mas durante o processo, para que a gente possa, para que vocês possam ir alterando, né, aquilo que não está legal, outras coisas, outras informações que foram surgindo no caminho, ok? Bom, o convite é para que vocês também conheçam o que tem sido divulgado a respeito das ações de humanização da saúde em Alagoas e em outros estados também do nosso país, né? A gente tem várias dessas coisas lá na rede HumanizaSUS, o endereço está aí para vocês, né, consultarem. Por fim, eu coloquei algumas poucas, né, sugestões de leituras, algumas coisas que embasaram toda essa apresentação que eu fiz, tá? Também compartilho algumas sugestões de produtos técnicos educacionais que foram feitas, né, por mestrandos, mestrandas do mestrado de ensino na saúde, bom, mestrado profissional de ensino na saúde da FAMED-UFAL, né?